isso é assim mesmo, tem que afundar a cabeça da cliente na poltrona. Hoje é dia de mais um episódio de Pode Por Elas, o podcast que não só conta histórias de mulheres empreendedoras, mas destrava mentalidades, revela bastidores e conta o que ninguém te conta sobre crescer no digital. E hoje vamos receber ela, que é maravilhosa, que transforma o seu olhar, mas além disso tem construído uma marca forte no mercado. Ela é, além de maravilhosa, ela é Carol Souza. Seja bem-vinda, Carol. Estamos muito felizes em receber você aqui. Eu também estou muito feliz. Muito mesmo. Não esperava pelo convite, tá? Essa foi boa. Não esperava. Eu amei o projeto de vocês, eu acho muito bacana isso que vocês estão fazendo. Porque mostra para as meninas, né, o quanto que é importante ser uma empreendedora também, né? E também o quanto é importante o trabalho de vocês, cara. Vale muito a pena, né? Ah, que bom. Ficamos muito felizes de ter você aqui. Nosso bate-papo, assim, promete abrir a mente de muitas pessoas. A gente conhece o quanto você é empenhada no seu trabalho, o quanto você se dedica, o quanto você procura crescer, né? O quanto você já cresceu nesse processo. E espero que você aí que esteja assistindo de casa fique ligadinha, porque tem muita coisa de ouro mesmo aqui pra você aprender conosco no episódio de hoje. Vem com a gente pro próximo bloco. Carol, conta aqui pra gente, que eu acho que o pessoal tá curioso, né, querendo saber e tal. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como foi que tu entrou pra área da beleza, que tu decidiu ser leste, tu sempre trabalhou com isso, como é que foi, como é a tua história, ou tu caiu de paraquedas aí na história, conta aí pra gente. Então, eu tô vivendo aqui em Portugal há 5 anos, né? E quando eu tava pra vir pra cá, pra Portugal, eu pesquisei muito sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal. E eu vi que a área da estética aqui é muito boa. Fabril e estética. E eu não trabalhava com isso no Brasil. Eu trabalhava num escritório de advogados e eu não trabalhava com estética. Então, mas sempre amei a área. E eu, automaticamente, quando vim pra cá, decidi vir pra cá, eu comecei a fazer curso. Fiz curso de unha. Não é pra mim. Não gostei. Fiz curso de sobrancelha. Gosto, mas ainda não era minha paixão. Então, eu tava procurando algo que eu me identificasse muito. Só que aí, quando eu cheguei aqui, pronto, como todo imigrante, a gente enfrenta as dificuldades que tem, né? E eu não tinha filho ainda, então eu fui trabalhar numa restauração. Também não consegui ficar muito tempo, não por nada. É eu que não me identificava com o trabalho. Pra quem não sabe, quem tá acompanhando aí do Brasil, restauração é a parte de restaurante, de alimentação, enfim, é mais essa parte aí. Mas... depois, como eu precisava me legalizar aqui em Portugal, eu entrei, falei, preciso trabalhar em alguma coisa porque eu sempre trabalhei. E aí eu consegui trabalho numa fábrica. Trabalhei 1 ano e 10 meses numa fábrica. Posso te dizer que foi os anos mais desafiadores da minha vida. E aí, eu acho que eu precisei entrar nesse meio de fábrica, porque era uma realidade que eu não vivia lá no Brasil, pra me encontrar, pra eu saber quem sou eu de verdade, quem é que eu não merecia estar ali, o que eu não queria. E aí, chegando na fábrica, acontece muito desafios. Eu acho que não é nem tanto o trabalho pesado, é as pessoas, é o seu psicológico. Também o trabalho pesado, pensava, né, que não era, mas pra mim não era o maior desafio pra mim. O que acontece? Eu acho que junta tudo também, né? A mudança, a cultura, tudo ali, você tá se adaptando o a tempo, tudo, né? O clima, que nós... É muito diferente. É muito, muito, muito. E aí, quando eu cheguei na fábrica, eu trabalhava no turno da noite, então eu não via meu marido, eu comecei a não ver ele. Então aí bate já uma coisa na nossa cabeça, assim, de tipo, cara, eu vim pra cá pra ficar longe, né? Não. E aí começa as perguntas. Questionamento, sim, né? E o dia que eu cheguei na fábrica, eu quase perdi meus 4 dedos da mão numa máquina. Sim. A minha mão ficou presa embaixo de uma máquina e foi um livramento muito grande de Deus. E foi neste dia que eu cheguei em casa e falei, não, eu não posso mais passar por isso, eu não posso mais aceitar isso. Caramba. Que eu falei assim, que isso? Eu preciso da minha mão, eu preciso de uma saúde mental, porque também não adianta a gente estar bem, né? E aqui que funciona, não. Com certeza. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, falei assim, olha, eu sei que a gente precisa do documento, eu sei, mas eu preciso sair dessa fábrica. E ele, graças a Deus, super do meu lado, graças a Deus, um marido muito bom pra mim, que me ajudou muito, me apoia até hoje, né? Porque isso é muito importante. A gente ter alguém, porque já tá longe de família, já tá longe das nossas culturas, ter alguém do nosso lado que te apoia é crucial. E aí eu falei pra ele falou, não, bem, chega lá, já fala com o patrão, já manda embora. E aí aconteceu uma situação lá que eu tive que sair, eu pedi pra sair, eu falei que não queria mais. Só que assim, ele falou pra mim assim, ó, fica em casa, descansa um tempo. E eu não sou uma pessoa que consigo ficar parada, sabe? Acho que vocês já me perceberam. Eu sou uma pessoa muito ligadona e eu me sinto mal de estar parada. Eu podia receber meu segurinho, ficar ali de boa, mas eu falei, não, preciso trabalhar. E eu fiquei 1 semana em casa, gente, depois que eu saí do trabalho. E entrei em outra fábrica. Ainda não fui pro meu meio. Por quê? Eu precisava de um dinheiro pra investir, já que eu tinha saído da outra fábrica. Então, começo. Tô resumindo bastante, né? Porque falar pra vocês mesmo a fundo é muita coisa. E aí, eu fui trabalhar em outra fábrica. Foi a época do Covid. Eu falei, poxa, não dá. Não dá pra mim ficar em fábrica mesmo. Não dá, não me identifico mesmo. E aí, eu saí e comecei a conseguir um trabalho. Deus preparou um trabalho na área de escritório, de seguros.
Nesse escritório eu fiquei um ano, fazendo um ano lá. E aprendi muita coisa. Aprendi até a falar como o pessoal daqui, porque quando você atende de público, né? Você tem que falar algumas palavras que eles consigam se identificar. E o meu patrão, ele pegava muito nisso. Você tem que falar assim, porque senão eles não entendem. Você atende com o público, no telefone. Ele pegava muito meu pé nisso. E também isso mexeu muito com o meu psicológico. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Não vou ficar mais aturando certas coisas. Eu preciso investir em mim. E foi aí que eu comecei a fazer o curso de cílios. A minha cunhada, no Brasil, ela é lash design. E aí ela sempre falava, Carol, vai fazer curso de cílios. É uma área muito boa, tá crescendo muito. Então, ela também na verdade, inspirou você bastante. Tinha algum tipo de contato distante, mas tinha algum tipo de contato ali com lash. A cunhada, ela é maravilhosa nos cílios, né? Então, ela manda muito bem. E eu via o trabalho dela, via o esforço dela, via o retorno que ela tava tendo também. E eu falei, cara, eu acho que é isso aí, é essa pegada aí. Mesmo assim, E aí, mesmo assim, eu falei, cara, será que isso é pra mim? Porque eu sou bruta, eu sou uma ogra, né? Eu sou a Fiona, como diz meu marido. E eu falei, mas ela é totalmente desavesso, ela é delicada, ela é toda igual a lua, assim, toda menininha. E eu falei pro meu marido, eu falei, caramba, eu acho que eu não vou conseguir, porque tem que ficar ali colando fio por fio, focada naquilo ali, eu sou muito grossa. Aí ele falou assim, você vai conseguir sim, você é pedreira, mas a pedreira também tem que fazer o serviço de menininha. Aí eu fui, comecei a fazer o curso. Quando eu fiz o curso, eu ainda tava trabalhando no escritório, também não era mãe ainda. Mas eu, nesse meio tempo, tava pensando também em mudar de vida, porque fábrica pra mim já não dava mais. E eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que eu tenha mais tempo pra mim, pra poder me dedicar. E o escritório era o horário das 8 às 6, era um horário comercial. Mentira, das 9 às 6. Eu falava assim, nesse meio tempo, como que eu vou fazer meus filhos? Não dá, né? Mas mesmo assim, fiz meu curso lá em Aveiro, o curso 2 dias. O primeiro curso, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não me identifiquei completamente. É normal, gente, é o primeiro curso. E aí, mas mesmo assim era algo que eu gostei. E a minha cunhada sempre falando, é normal, você tem que fazer mais cursos. E nisso, eu comprei minha poltrona, trabalhando lá, eu comprei uma poltrona, comprei uma ring light e fui comprando os material. Meu marido super apoiando, ele falou assim, eu quero ver, você tá investindo, você vai fazer esse treino. E eu fui, comprei minhas coisas e comecei a treinar nele. Ninguém imagina. Ele era meu apoiador, ele falava pra nós filhos dele. o quê? Tem fotos e tudo, depois mostro pra vocês ele de filho. E ele falava assim, Ó, gente, vocês estão vendo, viu? Vou postar a foto dele, viu? Carol, todo mundo que cresce tem aquele momentinho de virada de chave. Quando foi que você percebeu que dava pra viver com isso? Que você pensou, nossa, agora vai? Foi quando eu comecei a atender, junto com o meu trabalho, mas aí que começou a ter mais clientes e poucos horários. Aí eu falei assim, eu preciso me dedicar mais a isso. E aí eu fui trabalhar numa clínica para ficar mais vista. E aí sim, aí eu comecei aluguei uma sala numa clínica e eu comecei a ser mais vista. No caso, outras pessoas começaram a me conhecer, porque eu era a Carol que trabalhava dentro da minha casa, então eu restringia um pouco meus atendimentos. Aí agora, depois que eu estava numa clínica, sim, aí começou a ter um pouco mais de fluxo, começou a atender mais clientes, e aí eu comecei a ver que financeiramente estava voltando mais do que saindo. Carol, me diz uma coisa. Agora puxando aqui um pouquinho a sardinha pro nosso lado, né? As tuas redes sociais hoje quem cuida é você, né? Me conta aí qual é a maior dificuldade que tu tem entre conciliar ali teus atendimentos, entre ter uma constância de certa forma nas redes sociais, enfim, me explica aí qual é a tua maior dificuldade nesse ponto de estar presente nas redes sociais. Todos. É todos, verdade. Porque assim, às vezes eu penso assim, cara, deixei de falar com aquela cliente. Porque, gente, eu não sou só a Carol Lash Design, eu sou a Carol que cuida também do financeiro da minha empresa, eu cuido da logística da minha empresa, eu sou a Carol que sou mãe, esposa, e a Carol mulher também, que tenho que tirar meu tempo pra fazer meus cílios, minha unha, meu cabelo. Então, eu tenho que me virar em 50. E a parte do digital, e nós mulheres sabem que não damos conta, tentamos, mas não conseguimos segurar o mundo com as mãos. Mas eu faço o possível e o impossível pra tentar pensar em algum conteúdo que eu vou fazer, mas eu valorizo muito o trabalho de vocês. Cara, vocês são essenciais na vida de uma empreendedora. Eu falo por mim, porque eu tento, até então, fazer tudo sozinha. Como fazer publicação no meu Instagram, mas eu, infelizmente, tem dia que eu não consigo nem postar. Que eu tô ali, que eu tô fazendo cílios. Por quê? Porque eu tenho que dar dedicação pra minha cliente, que eu tenho que estar ali 100% pra ela. Ela está ali comigo, eu tenho que estar ali. Mas, vira e mexe, eu tô ali postando um cíliozinho, postando o meu trabalho. E o que me incomoda muito, a minha maior dificuldade, é eu ter que chegar em casa, que é o tempo que eu tenho pra minha família, pra minha filha, pro meu marido, e ter que responder cliente, postar foto, fazer essas coisinhas assim que... Tá ativa no digital. Exatamente. E assim, eu tem dias que eu trabalho até 8 horas da noite, né? Por enquanto. Trabalho até 8 horas da noite. Então, eu chego de lá e já pensando, tenho que postar meus cílios, porque às vezes, como é tão corrido o dia, eu vou só fazendo alguns takes e deixo ali. Depois eu posto tudo, sabe? Porque tem um certo horário que eu paro. Mas por que tu acha, então, que o digital é importante pro teu trabalho? Por que tu acha que ter que postar ali no digital é importante pro teu trabalho? Você disse que
Está constante, é isso? Eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Tem aquele ditado que é muito verdade. Quem não é visto, não é lembrado. E o Instagram, ele tem esse negócio. Se você não posta, se você não mostra que você tá ali, você não tá ali naquela vitrine diária, as pessoas não te vê. E aí você vai ficando pra escanteio. E aquela que posta, que aparece, que mostra. Eu acho que quando a gente posta, a gente se conecta com o público, né? Com as pessoas que você quer conectar. Tanto pro bem quanto pro mal, né? É aquele ditado, como eu volto a dizer, quem não é visto não é lembrado. Mas eu acho que é muito essencial, porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu tô atrás de uma loja, de um trabalho, de um profissional que eu quero fazer qualquer serviço, seja ele qual for, eu pego dicas no Instagram. Então, se o Instagram não tá bem visto, não tem um trabalho bem, eu passo pro próximo. E deixo aquele ali de segunda opção. Eu tenho uma cliente minha que ela foi embora pra Espanha. E ela tava falando pra mim, ela fazia cílios comigo. E ela falou assim, Carol, eu ainda não consegui achar uma profissional que eu consiga me conectar como eu me conectei com você por conta do Instagram. O Instagram não tem fotos, não tem uma visão, credibilidade, entendeu? Eu vou te mostrar algo que tu falou, mas que tu não enxergou dessa forma. Tu colocou assim, o postar para as pessoas, para gerar conexão, as pessoas verem o meu trabalho. É justamente a comunicação que a gente fala, sobre atrair as pessoas certas, sobre ter um posicionamento de marca forte. Quando as pessoas, você como consumidora, você agora falou como consumidora, quando você entra na rede social de uma pessoa, quando você tem uma comunicação eficaz no sentido de ter um posicionamento de marca forte, a sua autoridade naquele assunto, automaticamente, ele é transmitido para quem entra ali. Então, você, quando procura um serviço com uma loja ou alguma coisa nesse sentido, como a sua própria cliente, não encontrou alguém, né, que tivesse a autoridade ou que tivesse a expertise técnica que ela enxergasse através das redes sociais, que você tem na experiência que ela tem com você, é justamente isso. Ela não encontrou por quê? Porque provavelmente as pessoas que ela chegou a verificar não têm esse posicionamento de marca forte. Então, não é só sobre as postagens, né? É sobre toda essa construção da comunicação, né? Então, assim, antes aqui da gente começar a gravar o podcast, a gente estava até conversando. Eu mesma, como consumidora, quando cheguei em Portugal, senti muito essa dificuldade de encontrar serviços básicos mesmo. Porque aqui tinha muito... eles não tinham muito esse costume das redes sociais em si, né? Depois da pandemia, não. Já cresceu, já abriu bastante, né? Também. Que era uma nail designer. Instagram. Era uma Instagram. Até mesmo pelo Google, era muito complicado de se achar. Então, assim... essa questão das redes sociais é muito importante. Você, por exemplo, que está crescendo a sua marca, que a sua marca é você, a Carol. Então, assim, é muito importante esse seu posicionamento, entendeu? Para as pessoas, hoje as pessoas já enxergam a sua autoridade pelo seu trabalho, entendeu? Mas a partir do momento que as pessoas... Não que você não tenha essa autoridade, mas as pessoas enxergam essa autoridade ao entrar no seu perfil. Essa sua construção de marca é para você se tornar memorável. Como cliente, como consumidora, como... Entendeu? Então, assim, é muito bacana essa visão que você deu com os exemplos, entendeu? Quando eu te conheci, Ju, eu vou te falar o meu feedback aqui, não é também puxando sardinha pra ela, porque ela sabe que eu não preciso e eu sempre falei isso pra ela. Quando eu conheci você me mostrou a análise de perfil, que é realmente o que eu tava errando no meu Instagram. Porque eu ainda era tava começando ainda, né? Não tava tão assim o Instagram. E aí eu falei pra ela, falei assim, Ju, eu preciso saber o que eu tô errando. E ela me fez, você quer? Então toma. E foi ali com 2 pés no peito, mas eu acho que é muito válido a análise de perfil. Porque assim, como ainda sou eu que cuido do meu Instagram, a gente precisa ter uma visão, porque eu não sou profissional. Claro, é como, por exemplo, a mesma coisa eu chegar pra você e dizer, eu chegar pra ti e dizer assim, Carol, mulher... O que tu usa pra colar aqui nos meus cílios? É cuspe? É cola? É super golden? Então, assim, a especialista na área é a Carol. Então, assim, cada macaco no seu galho. E a gente entende isso, entendeu? É que nem o povo diz, Juliana, mas eu perguntar pra ti, Malu, eu perguntar pra ti o que é o que a cor tal diz sobre tal coisa. Não é sobre isso. Pode parecer uma pergunta boba, mas... É como eu te perguntar da cola. Pra mim, eu não sei. Pra você é uma pergunta boa, mas pra quem é da área... Eu já tenho autoridade naquilo. Tu tá entendendo? É justamente isso. E assim, você me posicionou coisas que eu nem imaginava que aquilo ali pode fazer uma diferença. E assim, olhando o meu perfil hoje, que tem muito dedo teu, né? Você me posicionou detalhes assim que eu falei assim, nossa, meu Deus, mas isso faz diferença? E faz diferença. Claro que, como eu volto a dizer, que sou eu que cuido da minha rede social e não tenho autoridade naquilo ainda... Né? E também não tenho conhecimento tão aprofundo que vocês têm, que vocês estudam pra isso, vocês, né?
estão ali pra isso. Como eu também não sei qual é a cola. Exatamente. Eu cola super bom. Eu acho que a gente tem que... Exato. A gente tem que saber também reconhecer. Exatamente. Cada um sabe da sua especialidade. E hoje em dia, o marketing digital não é tão falado, mas é muito importante. Principalmente aqui, em Portugal. Porque, infelizmente, ainda é um pouco atrasado a parte do digital, né? E eu acho que quando a gente começa a divulgar bastante as coisas, a gente começa a ter uma procura diferenciada. E o nosso público de mulheres, eles gostam de... Viu? Me dá aí onde você fez os cílios. Mas eu não vou só pelo olho dela. Eu vou pelo Instagram. Social, eu vou olhar lá pra ver se tem algum olhar que eu me identifico. Se me agrada realmente. E às vezes tá só começando a criar aquela ideia de colocar cílios, como aconteceu com você. Eu lembro que a Ju, quando eu fiz eu ia falar isso agora. o nosso bate-papo lá pra ver do meu Instagram, eu falei assim, ei Ju, você nunca pensou de cílios? Deus me livre. Ela falou, eu não consigo ficar com esse trem no meu olho nem a pau. Eu gosto muito, Carol, não dá. Eu não consigo. E eu falei, Ju, tenta. Coloca uma vez. A parte boa de colocar cílios é que a gente pode tirar. Né? E tem que ter modelos que você se identifica, com efeitos que você se identifica. E hoje, graças à tecnologia, à modernice, como diz minha mãe, tem muita coisa nova. Tem coisas assim que a gente tem que estar dentro do mercado estudando. Como vocês também. A área de vocês, eu acho que se atualiza com uma frequência muito maior que a minha. E você tem que estar correndo atrás do produtivo. Por isso que eu volto a dizer que a área do marketing é importante. Porque se você... coisas que eu aprendi com você na nossa análise de perfil, se eu fizesse outra hoje, você já ia me pontuar outros erros que eu estava tendo anteriormente. Não é? O marketing digital é um setor da sua empresa, que a gente costuma falar. Toda empresa tem que ter. É como realmente é o que eu costumo dizer. Quando você enxerga o marketing como um setor mesmo, como, por exemplo, o financeiro, o comercial, os suprimentos, vendas, quando você enxerga o marketing digital dessa forma, você passa a entender que não é um custo, mas sim um investimento. E assim a chave vira, você começa a enxergar, a dedicar tempo de uma forma diferente. Entendeu? Então, assim, quando a Carol falou esse negócio aí dos cílios, eu confesso, eu dizia, Carol, não tem nem perigo de eu fazer cílios, não tem nada, mulher. Isso há uns 2, 3 anos atrás. Foi. E aí, porque eu tenho muita alergia, eu coço muitos É o olhos, meu caso. né? Eu coço muitos olhos. E aí eu comecei a ver os cílios da Carol, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Pra ver, tá vendo como o Instagram, ele gera autoridade? E olha que eu conheço a Carol, eu conheço as pessoas que a Carol faz cílios, mas teve um específico que eu me apaixonei. E aí eu digo assim, Carol, eu tô começando a amadurecer. Mas, mulher, esse negócio eu coço muito meus olhos, ela, Juliana, tu vai ver, tu vai começar a vigiar e não vai coçar mais os olhos. E dito e feito, assim, eu coço, mas eu coço não mais, eu já coço com cuidado. Então, assim, realmente, a Carol, ela tinha razão no que ela me falou. Só que não consegui te convencer só em falar. Tive que mostrar diariamente. Fora também, Ju, que você deve ter visto também os feedbacks das pessoas que fizeram, né? Porque isso é muito importante. Quando você compra um serviço, você ouvir pessoas falar assim, não, muito tranquilo. Nos primeiros dias, sim, que é normal, você nunca usou, mas depois, isso foi virando costume. Agora, hoje, o que eu mais escuto, eu não me vejo sem. É muito estranho me ver sem. Por quê? Porque se adapta com aquilo e é uma coisa muito prática. O meu trabalho não é puxando sardinha e nem vendendo meu peixe aqui, não. É muito prático, como o seu também é. Eu não digo hoje, né? Mas futuramente é o meu pensamento e eu quero colocar uma pessoa só pra me descarregar disso, que eu acho que vai me aliviar 80% da minha cabeça. Porque o tempo que eu tenho pra estudar outras técnicas, pra me dedicar à minha filha, eu tô ali pensando em coisas pra me fazer meu Instagram andar. Porque eu não posso deixar ele parado. Então eu acho que é um dinheiro também, como você falou, investimento. Como os cílios também é. No caso, você tá com a corda pronta. Né, dona Malu? Vai pensando comigo essa ideia. A Malu ficou linda quando ela fez. Eu disse pra ela, só que ela tirou no outro dia. Eu fiquei uma semana. Mas assim, eu não gosto muito meu olho, gente. Mas a Malu tem gente que não se adapta mesmo. Não tem. É como eu falo, a parte boa dos cílios é que você pode pôr e tirar. Gente, o melhor é porque a cadeira da Carol fica tremendo. Faz massagem, 1h30, faz 2 horas e eu fico Será lá que só relaxada. relaxando. E tomar um café, pode. A gente pode analisar. Chegando lá, eu te dopo ali, você acorda com esse Isso, assim, a Carol, ela tem mostrado muito esse lado dela profissional, através das redes sociais, através do trabalho dela. A gente aqui na cidade de Águeda é uma cidade relativamente pequena, então a gente conhece vários clientes da Carol, clientes que são satisfeitos com o trabalho dela. Que bom. Assim, então, de certa forma, o marketing boca a boca também funciona muito. Mas ainda no marketing boca a boca, as pessoas procuram as redes sociais para testificar essa autoridade nas redes sociais. Sim, verdade. E assim, é bom saber que a Carol também tem esse pensamento, por mais que seja ela que cuide das redes sociais dela. Ainda, Ju, calma. Tô me organizando. Mas é bom saber que ela nessa visão de crescimento, né, do posicionamento da marca dela, que é ela, Carol Souza, ela sabe que esse posicionamento digital, dessa autoridade dela, também é importante. E que fique também essa dica e essa virada de chave aí pra você que tá assistindo esse bloco. Carol, me conta uma coisa. Qual o diferencial da Carol Souza, Lash Design? Por que as pessoas têm que sentir confiança, têm que escolher a Carol
pra ser a lash design delas? Primeiro porque eu amo o que eu faço, né? Não é só pelo valor de você hipócrita e dizer que não. Não, né? você é uma prestadora de serviço, você trabalha pra Mas receber. eu amo o que eu faço, eu tenho amor à minha profissão. Eu estudo constantemente pra trazer sempre o melhor e também viso a saúde ocular da pessoa. Eu não só viso o estético. Então, eu sempre tento entregar algo e deixar as clientes sempre cientes que o cuidado que elas têm que ter também. Fora, né, que o meu atendimento é personalizado. Eu gosto de ouvir muito o que vocês têm pra falar pra mim, o que vocês querem, o que vocês não querem. Então, se você chega no meu espaço, eu não mando você sentar na minha poltrona que treme, tá, mas... Gente, isso é verdade. Eu comecei a fazer cílios há pouco tempo. A Carol é assim, ela termina, ela pede pra você olhar, ver se tá incomodando alguma coisa, se você quer tirar algum lugar, se tá cheio, se tá pouco, se quer que inclua em algum lugar, se não tá assim, se tá assado. Tudo ela pergunta. E quando você sai, ela pede pra você, se incomodou depois, ela pede pra você avisar se quiser voltar lá pra ajustar alguma coisa. Nesse ponto, a Carol realmente, tudo que ela tá falando aí é exatamente assim. Mas tô ficando convencida. Tá me convencendo. É um cuidado que eu tenho que ter com as pessoas. Porque, tipo assim... Porque faz toda a diferença. Não é só... O atendimento faz toda a diferença. Eu acho muito legal uma frase que as minhas próprias clientes falam e eu acho muito importante. Que elas falam assim, não é só cílios, não é só sobre cílios. Eu escuto também o que vocês têm pra falar pra mim em relação também ao trabalho. Eu gosto de críticas construtivas, porque eu acho que vocês são as pessoas que podem me melhorar. Afinal de contas, vocês são minhas patroas, né? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que você chega lá, às vezes tem muitas meninas que já estão traumatizadas com outros atendimentos que correram mal e que não teve esse acompanhamento com elas. Eu acho que o acompanhamento do antes, do durante e o pós é muito importante pra quem nunca fez ou então pra quem já fez. Então, as minhas clientes, pode perguntar, elas vão me dedurar se eu estiver falando mentira. Eu sempre pergunto. E aí, às vezes eu ofereço as clientes que já estão vindo constantemente, eu falo, vamos mudar uma coisa nova. Ela fica, ai, eu tô tão adaptada nesse modelo. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Tá bom, Carol, eu confio. É mudança estranha, depois fala, e aí, gostou, se adaptou? Me adaptei, eu achei melhor esse mesmo. Por quê? Confiam no que eu consigo entregar. E eu acho muito, muito, muito válido a pessoa, a profissional, saber o que a cliente quer, entendeu? E tentar chegar, claro que às vezes a gente não consegue entregar 100, né? Mas se chegar no 80 já é muito importante. Principalmente pra quem nunca fez, ou então pra quem já tem um trauma anterior, que já teve alguma alergia, alguma recorrência, eu gosto de ouvir. Então, 2 horas ali comigo. Mas às vezes eu tenho 10 minutos só pra te ouvir. O que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Não é só senta, vai, deita aí que eu vou fazer o que eu quero. Chegou, eu até falo pras meninas, olha, o tamanho que eu coloquei no teu olho é o tamanho 11. E elas ficam, ai, Carol, eu nem sei o que é tamanho 11. Mas eu falo isso pra elas porque eu acho importante dizer o passo a passo do que eu tô fazendo. Elas estão de olho fechado, elas estão confiando ali em mim. Então eu falo, olha, eu vou colocar espuma aqui. Ó, eu vou fazer... Então eu aviso o que eu tô fazendo pra não assustar. Não, e outra, quando eu fui fazer, me colocaram um medo tão grande, ai, porque arde, ai, porque não sei o quê. Ai, porque... Gente, eu praticamente quase dormi, só não dormi porque eu falo mais que eu não dá conta. Eu também. Mas meus olhos não arderam, foi rápido, pra mim passou no instante, acho que por causa da cadeira lá que fica tremendo. Também, Relaxei. E assim, todo mundo tinha certeza que eu não ia voltar pra fazer Até a eu. manutenção. Até eu. Todo mundo. Mas voltei, já fiz a manutenção, já tô com a próxima manutenção marcada. E assim, eu amei o resultado. E vou pedir pra Carol, Carol, você vai fazer aqui, você vai ficar com um compromisso marcado com eles. Você vai colocar o meu antes e o depois. Vocês vão ver a diferença do meu olhar, o quanto mudou, porque Mudou muito. mudou muito, eu tava com o olhar muito cansado. Vocês vão ver, e ela me pegou numa semana que eu tava extremamente cansada. Aí é que vocês vão ver mesmo a mudança do meu olhar. E outra, quando eu postei a sua foto, não teve uma pessoa que falou, nossa, como tu mudou, nossa. Porque realmente, deu diferença. E eu tô com o antes e depois dela lá pra me editar. Volto a dizer, o marketing como é importante. Pra editar, pra mostrar os pontos realmente, o que realçou, o que mudou. Até parece que você tá outra pessoa. Tiraram aquela que veio e colocou outra. Porque eu cheguei lá acabada, gente, umas olheiras assim que vinha assim até o final da bochecha, vocês não têm ideia. E a cara de cansada, né? O olho já tava pequenininho. Acho que ela nem foi só pra fazer os cílios, foi pra Foi deitar pra naquela poltrona, cadeira. ela Meu disse. principal motivo, meu principal estímulo foi esse, foi Ela deitar disse. naquela cadeira mesmo. Então é muito importante esse diferencial todo, porque não é só colar pelos, eu digo pra vocês. Também ouvir o que a cliente tem pra falar. Gente, é muito importante o meu trabalho, porque eu acompanho também um pouquinho da história de vocês. Eu acho que eu torço junto, sabe? Que tem muitas meninas que tentam ali engravidar, sabe? E me contam, ai, Carol, eu tô com uma dificuldade querendo engravidar. E consegue engravidar e chega lá assim, não sabe conseguir engravidar. E eu acho que isso é muito legal. Pra mim, ver acompanhar um pouquinho, sabe? Dos bastidores da vida particular de cada uma, porque, tipo assim, Carol, vou casar, Carol, tô namorando, aí terminei com aquele traje que a gente vinha falando. Então, eu acho que é muito legal, é o momento de você se ficar bonita, relaxar, e se desabafar, porque às vezes eu vejo mulheres tão cansadas, que não tá numa rotina tão assim, que não consegue desabafar, não tem amigas, e elas estão ali, e me vê com um ponto de confiança, e fala, né, se Carol, desabafa. assim, é muito interessante, porque assim, esse universo de vocês, o universo da beleza, principalmente numa cidade menor assim como Águeda,
existe é muito concorrido, né? Não estou falando de competição, porque eu acho que competição é uma coisa muito desnecessária. Eu acho né? que a única pessoa que você tem que competir é com você mesmo. mesmo. Isso, eu estou falando de diferencial mesmo, Exato. entendeu? De crescer junto, de comunidade junto, não sobre competição, mas realmente existe uma gama grande nessa área de vocês, né? Então, assim, esse diferencial é o que faz as pessoas escolherem a Carol, né? Quererem estar com a Carol. Isso também se dá, por exemplo, hoje você está numa nova fase, você faz esse seu processo de crescimento profissional, hoje faz com que você já inspire e ensine outras pessoas. Exato. Faça com que outras mulheres, através do seu dom, né, queiram também essa profissão para a vida delas. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre o teu workshop, sobre o teu ensinamento. Por que as pessoas têm que escolher a Carol como mentora delas? Fala aí um pouquinho do teu workshop aí pra quem já tá aí de orelha em pé querendo saber um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que assim, o meu workshop, eu comecei a fazer pelo simples fato da paixão pelo que eu faço. E eu acho que as pessoas precisam se identificar com o que fazem. Já que vai fazer eles constantemente, né? Vai fazer todos os dias, 8 horas por dia tem pessoas, então você tem que gostar do que faz. Não é só pelo dinheiro, é pelo o amor que faz. É o que eu falo. A minha profissão, por só, inteiro, ela transforma vidas, vidas que eu digo autoestima. Tem mulheres que falam pra mim, manda mensagem pra mim falando assim, Carol, eu tô outra mulher, eu tô me amando. Ai, tô adorando olhar pro espelho, porque são pessoas que muito tempo já não se olham no espelho. Então, eu acho isso muito legal. E eu gosto de transferir o que eu amo pra outras pessoas, pra as pessoas sentirem também. Fora que, ai, gente, uma vida exaustiva é uma vida mais chata. Então, tipo assim, às vezes, chegava segunda-feira e falava assim, ai, é sério. Tem que ir pra aquela fábrica, meu Deus, tem que trabalhar ali 8 horas. Não, ai. E agora eu falo, ai, segunda-feira, deixa eu ver aqui minha agenda, tem quantas clientes, sabe? Deixa eu me arrumar pra estar com elas. Eu gosto de estar bem apresentável, porque primeiramente eu venho do beleza, né? Então tem que estar mais ou menos, né? Então eu acho que é muito importante isso. Não digo que o meu workshop vai transformar a pessoa completamente, mas eu acho que eu vou poder passar um pouco da Carol que eu sou hoje pra pessoa. E ela poder ter um pouco mais de liberdade financeira, um pouco mais de liberdade de tempo, né? Porque você trabalhando pra você mesmo, você consegue gerir os seus horários. Igual na segunda-feira era a festinha do Dia das Mães da minha filha, eu consegui gerir ali a minha agenda pra eu estar ali com ela. Gente, levar minha filha na escola era o meu maior desejo. Pode parecer bobo, né? Mas pra nós que somos mães, é uma coisa muito boa. Ela é muito pequenininha, então eu deixava ela lá, ficava com o coração partido, mas eu sabia que ela estava bem. E aí, eu acho que isso é uma conquista pra nós mães. E poder, tipo assim, falar assim, quarta-feira eu não vou trabalhar, que é a minha folga, né, no caso. Quarta-feira eu não vou trabalhar. Pego ela, não vai pra escola, levo ela pra praia, fico com ela. É um dia diferencial. Também tem o ponto de, nos feriados, estarem ali trabalhando, porque vocês estão em casa. Mas eu acho que eu posso tirar folga qualquer outro dia. Eu posso administrar minha agenda e administrar. Eu acho que isso, a liberdade de tempo financeiro, ter amor por uma profissão, por uma área, porque a área da beleza, ela cresce muito, todos os dias. Eu acho que é uma área que você nunca fica sem trabalhar. Pode ser na unha, pode ser nos cílios, pode ser no cabelo, o que for. Eu acho que se você se dedica, se você ama o que você faz, você se destaca de alguma maneira, você consegue se destacar. E eu acho que o meu workshop eu vendo isso. Eu não vendo só mais uma profissional para fazer cílios, não. Eu tento passar para a pessoa o amor pela profissão. Ai, Carol, mas eu vou sair de lá pronta para começar no mundo dos cílios. Eu tento entregar o meu máximo, mas isso também vai dedicar da pessoa. Como a gente falou, né? Estudar e praticar e tá sempre se reciclando. Sim, estudando sempre. Eu estudo viciada em curso. Então eu compro o curso e eu vou treinando, estudando nos tempos que eu tenho disponíveis pra poder me aperfeiçoar, porque eu gosto tanto do que eu faço que eu nunca me acho o suficiente, entendeu? Que eu sempre quero melhorar. Eu acho que isso é um amor pelo que faz, né? Com certeza. A gente sempre quer melhor. Carol, e se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando agora na profissão? E pra Carol lá do passado, o que você falaria? Olha, eu falaria pra Carol e pra quem tá começando, que seria o mesmo conselho, não se comparar tanto. Não se comparar e respeitar cada degrau. Que todo mundo tem a sua escada. Cada pessoa tem o seu degrau. Não adianta querer chegar lá no topo já num passo só. Respeitar o processo. Cada passo é um passo. Você conseguiu conquistar aquele, vai no assim, até você chegar lá. A Carol antigamente se comprava muito. E criava essa competição, que a gente falou aqui na cabeça. Ela criava essa competição. Ai, eu preciso estar igual àquela, mas cada um tem o teu processo. E eu acho que a área da estética, ela é muito grande. Olha aqui. E tem espaço para todo mundo. Todos! Vamos ver aqui nessa sala. Tem 2 que tem cílios e uma que não. Eu tenho que conquistar a que não tem cílios, entendeu? Eu não preciso roubar cliente de ninguém, graças a Deus, nunca fiz isso. Eu preciso conquistar quem não tem. Eu quero vender meu trabalho para as pessoas verem o quanto que é legal estar de cílios, o quanto que é gostoso estar de cílios, o quanto que é bom para você mesmo estar de cílios prático. Não preciso pegar a Ju, que já é minha cliente, e tentar roubar de outra. Não é isso. É você conquistar pessoas novas. É muito mais gostoso de você refazer clientes.
Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Eu acho que a Carol de antes, ela se comparava muito. E eu acho que se inspirar é uma coisa, agora comparar é diferente. Porque quando tá começando, tem as suas dificuldades. É o tempo que demora muito. Então, ai, mas eu tô demorando 4 horas, mas a fulana tá demorando 2. Ai, mas a fulana faz em meia hora. Eu acho que você não tem que olhar pros fulanos. Isso, tem que você focar tem que no teu focar na sua processo. melhora, Exato. Pera, o que eu preciso ver pra eu melhorar? Deixa eu falar com a Carol, que quem é minha mentorada pode dizer. E pode me dedurar se eu estiver mentindo. Eu fico no pé, eu falo. Porque o crescimento delas é o meu crescimento. Com entendeu? certeza, é um reflexo do que você Exatamente. do que você ensina. E graças a Deus, as minhas alunas, eu fico muito no pé. As que querem mesmo fazer dar certo, elas conseguem. Porque eu falo, olha, tá errando nisso, vamos melhorar nisso. Eu fico assim, eu acho que se pontuar e se policiar é mais importante do que se comparar. Acho que você perde muito tempo, na verdade. Focando. Você investe muito tempo, perde muito tempo, na verdade, se comparando, onde esse tempo que você está se desgastando nessa comparação, você podia estar estudando. Você podia Você estar podia estar se investindo em aperfeiçoando, você, você podia estar pesquisando, Exatamente. vendo vídeos, estudando. Pergunta pro meu esposo, o tempo que eu tenho às vezes, eu tô vendo Instagram de cílios, modelos, efeitos diferenciados. Não gosto de ver os aleatórios, mas gosto de estar ali focando no que eu preciso, porque é o que vai me trazer meu ganha-pão todos os dias. Entende? Eu não tenho ninguém que vai fazer o meu dinheiro. Não nasce na árvore, né? Então eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que conquistar minhas clientes todos os dias. Isso é empreender, é conquistar as pessoas todos os dias. Se você não tem pessoas, você não tem empreendimento. É isso. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast com a querida Carol. Carol, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Conta aqui pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar. Coloca aqui tuas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar teus conteúdos. E já fala pra gente se lá no teu Instagram só encontra conteúdo de cílios e tal. Fala aqui pro pessoal. Já disse que não é sobre cílios só. Ai, eu que agradeço. Agradeço de coração o convite. Tava ansiosa por esse momento. Tava super nervosa, tá? Mas foi muito bacana, tranquilo. foi muito gostoso. Que É uma bom. experiência diferente. É um bate-papo muito bacana e muito importante. Eu adorei esse projeto de vocês. E meu Instagram, Carol Cílios, com capa, com K, capa. Quem sabe? Quem quiser, então, renovar os olhares, ter uma nova autoestima. Eu atendo no Centro de Águida, Aveiro, na Praça do Município, próximo à Câmara. E se esse episódio te tocou e fez sentido pra você, não esquece de compartilhar nos stories e marcar a gente. Porque uma mulher que cresce inspira outras a crescer também. Então segue a Carol no Instagram e, claro, o Por Elas Digital. Porque aqui a gente transforma bastidores em vitrines e histórias de inspiração. E até o próximo episódio da Pode Por Elas!